Como todos vocês aqui estão aqui para, entre outras coisas, absorver de todo o conteúdo que a gente planejou, como todos vocês sabem, os que estiveram aqui ontem, por conta de muito sentimento, né, Lili? A gente acabou não fazendo 2 workshops que especificamente abordavam negócios e negócios internacionais. Um deles é do Leandro Silva, que está aqui, que é da BMA, e o outro da nossa querida Luciana Pegoré, da BMI. Portanto, antes de nós inserirmos os 3, nós vamos retomar aquele ponto de ontem, onde a Luciana falará sobre ambiente de negócios. Posteriormente, o Leandro falará sobre exportação da música. E depois inseriremos o nosso convidado internacional, o querido T1, que complementará a conversa ao lado da Luciana e do Leandro. Pode ser assim? Assim, a gente completa tudo que a gente havia se programado para fazer. Portanto, às 19h nós temos os pocket shows das queridas Ryoko e Yuki, made in Japan. Hi, Japan! Every little thing is gonna be alright. Sou não. Então, vamos lá. Chega de enrolação, né, Marcelo? Primeiramente, diretamente do Rio de Janeiro, mais precisamente de Teresópolis. Ela que é diretora executiva da BMI, já não lembro nem há quanto tempo. Graças a Deus está ao nosso lado, graças a Deus apoia, incentiva diversas atividades, inclusive o Prêmio Profissionais da Música 2016. Vamos aplaudir, sacudir, assoviar, curtir, compartilhar. Luciana Pegoré. Obrigada, gente. Até se parecia que eu ia cantar agora, né? Obrigada, gente. Não, é o seguinte, vamos... Tem um aspecto do ambiente de negócios que as associações estão muito imbuídas dele. Eu tenho feito uma palestra parecida com ela em diversos ambientes, porque eu acho que é um aspecto que quase ninguém percebe, não olha para ele e que é importantíssimo. Ele basicamente define as nossas vidas e os nossos negócios. O brasileiro ele não tem um hábito cultural, né, de participação, né, a gente das associações e das sociedades de autor, né, percebe muito isso, e é uma cultura que a gente precisa realmente mudar, né, no Brasil, para que a gente tenha um pouco mais de propriedade da nossa vida, dos nossos negócios, né, isso em todos os âmbitos, né, não só do trabalho, mas da vida de uma forma geral. Então, eu vou cortar algumas coisas da apresentação, porque tem que ser mais curto hoje. É importante a gente saber que, falando de mercado de música, existem 2 mercados, né, que tem as majors e tem os indies. As majors, como todo mundo sabe, elas tiveram uma hegemonia durante muito tempo no mercado mundial, e só nós, independentes, só tivemos mais espaço, e hoje a gente tem bastante espaço, e já representamos quase metade do mercado em termos de faturamento em nível mundial, a partir da queda da indústria major com o lançamento do MP3, né, com a disseminação do MP3. Então, a partir desse momento, a gente teve, com esse ambiente, né, em que em 97, aí é número de Brasil, né, a indústria major, que só existia essa indústria, né, hegemônica no Brasil, tinha esse nível de faturamento de $1 bilhão. Em 2013, com toda a revolução que teve, com toda a crise, esse faturamento caiu para 275 milhões, e aí é número de major, né? E aí você vê pelo gráfico
o crescimento da fatia do mercado independente, que teve também, em função dessa queda da indústria major, teve um espaço para ser conquistado e vem conquistando esse espaço ano após ano em diversas áreas, não só na área business, que eu quero falar exatamente da organização do mercado independente. Isso aqui foi uma pesquisa que nós fizemos na BMI em 2011 para entender o que estava acontecendo com o mercado digital. E a nossa surpresa foi entender que os independentes não estavam aproveitando, o aproveitamento dos independentes no mercado digital não era igual da major. Porque a gente entende, né, que uma indústria que tem um catálogo de 100 anos e que domina os meios de produção, de comunicação, distribuição, muito mais do que as independentes, tenha efetivamente uma venda maior. Mas seria injustificável a proporção de digital para físico não ser, pelo menos, similar. E não era. A gente tinha, lá em cima, as empresas estrangeiras. Em 2007, o digital representava 7% do faturamento delas, em 2011, 16%. E o independente cresceu muito pouco nesse mesmo período, o faturamento digital. Então, a gente se debruçou um pouco em cima disso para entender o que estava acontecendo. Então, primeiro, existia um tripé de remuneração, né, no mercado que dava um equilíbrio das receitas, né, da remuneração, e que sempre funcionou bem, né, foi estruturado para isso, tem 60 anos no Brasil, que é a execução pública, né, que tem um percentual maior para os autores, os shows têm o faturamento maior para os artistas e intérpretes, e o disco, que seriam os produtores fonográficos, gravadoras. Essa parte dos discos, que era, inclusive, o maior faturamento da indústria até determinado ponto, do mercado de música como um todo, desapareceu de uma hora para outra, né? E aí surgiram novos direitos, né? Então, todo o sistema de distribuição sofreu uma alteração e está sofrendo até hoje, né? Até hoje a gente ainda está se entendendo nesses novos modelos de distribuição. A gente tem novos direitos, né? Antigamente, fonograma, né? E falando pelo lado do fonograma, ele tinha royalties de venda física, tinha o direito autoral, né, pela execução pública, a execução pública remunerando todos aqueles direitos, e agora nós temos novos direitos, que, inclusive, é a maior discussão atual, né, se o streaming, quem vai arrecadar o streaming, se é direto com as gravadoras, se é a gestão coletiva de direitos, através do sistema ECAD, né, então isso é a maior discussão que está ocorrendo agora no momento. Mas não vou entrar nela, porque só ela daria 1h30 de assunto e mais 2 de debate, né? É só para a gente ter uma visão do que aconteceu no mercado. Enquanto você tinha uma hegemonia de grandes gravadoras multinacionais, né, eram 5 grandes gravadoras multinacionais, você tinha um mercado regulado de uma certa forma, né, comandado, dominado por eles. Depois, com a entrada dos independentes, isso teve uma ruptura, mas nem por isso os independentes tiveram a força que as majors têm, né? Por quê? Né? Aí tem os diferenciais competitivos, né? As majors hoje são só 3 companhias. E elas têm catálogos de mais de 100 anos da música do mundo todo, né? Elas foram as responsáveis pela gravação da música de mais de 100 anos, né? Elas têm capilaridade global. Então, se você faz um acordo com uma gravadora major, e aí falando de uma nova plataforma que entre no mercado, ela necessariamente tem que ter o catálogo dessas 3 empresas. Então, ela vai sentar com essas 3 empresas, que já têm a maior parte do catálogo produzido no mundo, que tem capilaridade internacional, então já é um catálogo que você faz uma licença com um executivo e ele já é licenciado para o mundo inteiro. E eles têm poder econômico, né? Então, eles compram também as plataformas. Eles têm parte do Spotify, eles têm a Vevo, eles têm distribuidores, né? A The Orchard é da Sony, e várias outras plataformas que são propriedade deles, né? Então, eles começam a dominar também o universo digital em termos de distribuição, de acesso e de
influência, né, e de determinação, inclusive, de negócios, porque quem tem esse poder, esse nível de poder, meio que determina quem fica e quem sai. Então, se você tem uma puta plataforma, mas não conseguiu fechar um acordo com a Major, não tinha lá os milhões de dólares para dar de adiantamento, você está fora, não vai ter o catálogo da Major, acabou para você. Né? Então, isso é um poder muito grande que elas ainda têm. E, no nosso caso, nós somos inúmeros no mundo inteiro, empresas e artistas independentes, empresas independentes. Nosso catálogo não tem pouco mais de 20 anos, alguns um pouco mais, mas não se compara. Não tem capilaridade, são empresas locais, em alguns casos, elas atingem um pouco mais de território, mas jamais com essa capilaridade que as majors têm. E, individualmente, elas têm baixo poder econômico, então elas não têm como sair comprando empresas como as grandes gravadoras fazem. Bom, então, existem forças invisíveis. Né? Aqui é mais para a gente ter que a participação política não é partidária, simplesmente. Né? É uma participação na vida ativa, nas decisões, nas coisas que acontecem na vida da gente, que influem na vida da gente. Isso é uma coisa que nós, brasileiros, precisamos desenvolver, porque isso é muito importante. E é por isso que eu me engajei na BMI e que tantos aqui que são associados à BMI se engajaram, porque é onde e é a forma de você conseguir influir no meio que você vive, no ambiente que você vive, e conseguir se colocar e não ficar passivamente esperando fazer o que determinarem para você fazer. Né? Então, as associações têm uma importância muito grande, porque hoje existe uma entidade que organiza o mercado mundial. Quer dizer, as coisas não acontecem no mercado de forma aleatória. Né? Tem o aspecto de consumo. Né? O consumidor ele é um indivíduo que determina muito como os negócios vão surgir, mas quem define se vai continuar dessa forma ou de outra, ou como se regula, são sempre grupos pequenos de pessoas, que normalmente estão dentro de associações. Então, no caso da música, quem faz isso é o IFPI, tem um poder gigantesco de definir padrões, normas padrões, inclusive o ISRC, que a gente conhece. Aí, o lado autoral tem as suas, né, mas o lado do fonograma é o IFPI. Tá por aí desde 1933, né, e a sede é em Londres. Londres ainda é o grande centro irradiador e definidor de padrões. Tanto que depois a gente vai conhecer as entidades que representam os independentes. Né? Então, vendo tudo isso, né, o crescimento dos independentes e todas essas dificuldades, né, de capilaridade, somos inúmeros, né, como que a gente consegue organizar e fortalecer o setor independente? Então, não por coincidência, mas porque o movimento mundial da música caminhou para isso, né, de começarem a aparecer muitos independentes. A partir de 2000, começaram a surgir associações de gravadoras no mundo inteiro. Então, a BMI surgiu em 2002, e todas essas associações surgiram mais ou menos na mesma época. Então, realmente foi um movimento não articulado, não foi assim, os independentes levantaram, vamos todo mundo, não existia ainda um fórum global, foram coisas realmente locais, pela necessidade dos independentes de se organizar. Então, surgiram todas essas associações e muitas outras, aí eu só coloquei alguns exemplos, em todos os países importantes que tem mercado, né, de música no mundo, que são muitos. E aí o setor independente foi um pouco mais além. Né? Assim, a partir das associações e dos encontros nas feiras, dos representantes dessas associações, resolveu-se criar mais 2 associações que seriam guarda-chuva das associações menores. Então, criou-se uma entidade negocial, que é comercial, que é o Merlin. O Merlin, hoje, ele tem uma força gigantesca. Ele representa mais de 20 mil catálogos em todos os continentes e vem crescendo ano a ano, ganhando uma força muito grande.
e é a parte de negócios do setor independente. Então, o Merlin se ocupa de fazer contratos no ambiente digital. Então, toda plataforma que surge, as que existem e as que surgem a partir do Merlin, necessariamente acabam sentando com as 3 majors e com o Merlin. Então, hoje, todos os independentes no mundo, se tiverem esse conhecimento de que existe essa associação, ele pode se beneficiar dos acordos que o Merlin faz, que são os mesmos acordos da major. Porque, na verdade, é o seguinte, as plataformas, tirando a Apple, todas as plataformas, elas fazem um acordo com os grandes e um acordo padrão para o restante. Antigamente, antes da existência do Merlin, era um acordo com as majors e o padrão para o restante. A Apple é a única que tem um acordo igual para todo mundo. Sempre foi assim. Tanto que o Merlin nem tem acordo com a Apple, porque, quer dizer, agora tem por causa do streaming, né, do Apple Music. Mas, enquanto era só iTunes, o Merlin nem se meteu, porque realmente é o mesmo contrato. E aí montou-se também a UIN, que aí seria mais uma associação, então é um organismo político. Então, é a associação que reúne todas as associações. Então, eu faço parte do conselho dessas duas, e a gente se reúne 2 vezes por ano. Então, no Merlin, aí já é uma coisa mais comercial, né, qual a plataforma que surgiu, que acordos que a gente vai fazer, vale a pena, não vale, quais aí não se fala de negócio por causa de trust, né, de cartel, mas se fala assim vale a pena, não vale a pena, isso a gente quer, isso a gente não quer, né, meio isso, debate-se a parte comercial do setor. E na UIN, as associações, né, aí a gente se reúne no Midem e em Londres no início do ano, e aí são 20 e poucos países, é muito bacana, assim, porque aí você começa a conhecer a realidade dos outros mercados, você cria um networking muito bacana, e todo esse networking é passado da BMI para os seus associados, no suporte que a gente dá, né, aos associados. Então, a gente faz tudo isso aí, tem troca de informações, negociação conjunta, ajuda mútua, ação política em nível mundial, e agora uma nova vertente, que desde o ano passado a gente tem financiamento. Então, os independentes conseguiram agora alguns fundos de financiamento internacional. Então, a gente tem... o Merlin definiu um fundo de patrocínio, inclusive, ano passado, o Rio Music Buzz, eles patrocinaram uma parte, e tem fundos para as associações, para desenvolvimento das associações nos seus mercados locais. Então, é um organismo internacional que vem crescendo e fortalecendo o setor. E ele acontece através das associações. Inclusive, quem é associado do Merlin, que o Merlin funciona assim, eles fazem os acordos e o selo associado paga um percentual para o Merlin, que começou com 9, foi para 7, foi caindo, hoje está em 2,5. Então, é muito vantajoso. Quem não é associado de associação de gravadoras paga 3 e tal, quase 4%. Então, tem uma diferença aí também. Isso tudo é o mercado independente global se fortalecendo, né, e vendo a importância que tem as associações no mercado local. Aí eu trouxe esses 2 casos aqui, porque isso aqui quase ninguém sabe, só quem estava envolvido sabe dessas histórias. O setor independente teve 2 grandes vitórias. E isso, eu queria até pontuar, aproveitando que a Sandra está aqui, quando começou aquele movimento de PLS 129, de botar o governo metido no ECAD, a gente foi muito contra, a gente brigou com o pessoal, foi lá discutir com eles e tal, foi super contra, porque como nós acreditamos em associação e acreditamos no engajamento como o motor de mudança, né, da gente se envolver nas questões e mudar as questões a partir de dentro, na iniciativa privada, a gente foi muito contra isso. E isso aqui é muito importante, porque nós, pequenininhos, independentes, que estamos nos fortalecendo pouco a pouco no mundo, nós ganhamos 2 batalhas contra esses 2 gigantes. A primeira, se vocês se lembram, quando o YouTube foi lançar o Music Key, acabou não existindo, mas seria o serviço de assinaturas do YouTube, ele queria obrigar, quer dizer, ele fez o acordo com as majors,
que era um acordo, se recusou a sentar com o Merlin para negociar e quis empurrar para os independentes um contrato que você teria que assinar ou o seu conteúdo seria retirado do YouTube, e era um contrato muito ruim, que os independentes não queriam aceitar. E eles se recusaram a sentar com o Merlin. Então, nós sentamos, nos reunimos, e aí definimos uma estratégia, isso nos 2 âmbitos de Merlin e Win. Então, o Merlin recolheu cartas de exclusividade de todos os seus maiores associados. Entregaram para o Merlin e falaram: só o Merlin vai negociar o meu contrato de YouTube. Entregou para o Merlin. Então, o YouTube batia na porta do cara e falou: não posso estar com o Merlin, você vai ter que negociar com o Merlin. Então, esse foi o aspecto negocial. E, pelo lado da Win, a gente fez lobby. Fomos para a imprensa, falamos com os artistas, aí teve até a Taylor Swift, que foi e reclamou. Não sei se foi a Taylor, no caso do YouTube, que dela foi da Apple também, né? Quem foi? Foi uma delas, no caso do YouTube. Aí o artista foi para a mídia e falou. Então, a gente fez, as associações soltaram verbo, todos em seus países. Saiu um clipe gigante em diversos países no mundo. Aí o YouTube falou: não vai ter jeito. E aí sentou com o Merlin, fechamos um super acordo para os independentes. E o caso da Apple foi ano passado. A Apple também sentou com as majors. E aí as majors, beleza, 3 meses de gratuidade, tranquilo, eu seguro. Só que os independentes não seguram 3 meses de gratuidade num serviço como a Apple, porque, obviamente, o iTunes, que ainda era uma grande receita, ia cair na mesma proporção. Então, mesma coisa. Aí a Apple não foi tão complicado. Oi? A Apple não foi tão complicado, não precisou de carta de exclusividade, nada disso. Eles... bastou uma cartinha da Taylor Swift. E aí eles... opa, né, a imagem, a Apple tem uma questão com a imagem que é muito mais séria, então eles se despencaram. A gente estava numa reunião em Nova York, do Conselho do Merlin, se despencaram de Cupertino, foram lá para Nova York, num domingo, que era a nossa reunião lá, no fim de semana. Sentaram com a gente, aí mostraram tudo, blá, 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 depois ficaram lá com os executivos do Merlin para negociar o contrato, e na mesma semana tinha saído um contrato. Aí eles reverteram a ideia, né, os 3 meses viraram uma remuneração como se fosse publicidade, e aí os independentes se acalmaram, e aí deu tudo certo. Quer dizer, união, engajamento, estratégia, a gente tem conquistado muita coisa. Então, quando a gente fala os artistas que o ECAD é isso, a gente tem que ter alguém superior, né, com a caneta para intervir. Não, a gente tem que participar, tem que ir nas reuniões das associações, tem que dizer o que a gente pensa, tem que se reunir as outras entidades, a BMI, chegar, não está funcionando, essa regra é ruim, vamos sentar com eles, vamos debater. A gente conseguiu se informar. A BMI atuou junto ao ECAD alguns anos atrás, na questão das rádios públicas, né, que tem problema de pagamento. Tal. A gente falou: olha, a gente tem uma relação com eles, a gente vai lá conversar, tentar fazer uma mediação, mas a gente precisa de algumas coisas de vocês. Foi com a Glória Braga. A gente precisa que vocês paguem a parte educativa, né, todas as emissoras de cultura e tal, separado, sem entrar no bolo das comerciais, né, porque elas tocam outro tipo de repertório e tal. Foram para a Assembleia e aprovaram. Né? Então, assim, a participação e a proposição, né, você tem que se informar, como a Sandra falou aqui, você se informa, você compreende o que está acontecendo, debate com seus colegas que estão no mesmo mercado para saber qual é a questão, e vai lá discutir, porque somos nós que estamos lá, são pessoas, não é? O governo é muito mais complicado. Né? Aqui não, enquanto estamos só nós entre nós no mercado, são pessoas como nós que estão ali, né? Querendo garantir o melhor para todo mundo, para o mercado. Né? Então, esses casos são importantes para a gente ver que, quando você age dessa forma, você consegue as coisas. Então, isso, em nível Brasil, a gente tem que ter isso também. Aqui eu ia passar um vídeo, mas não vai dar tempo. Então, só falar um pouquinho, alguns benefícios da BMI, só para vocês entenderem que a BMI é uma entidade dos associados, para os associados, administrada pelos associados, que tem
eleições a cada 2 anos. Qualquer associado pode participar, né? Mas, além de ser essa entidade que trabalha politicamente, que trabalha as questões macro do setor, a gente também promove alguns benefícios para os associados, que são importantes e que têm contribuído muito para o trabalho de muita gente. Principalmente os convênios, né, com os editores musicais. Você vai gravar obras de terceiros, sendo associado à BMI, você paga percentuais, como as majors, né, pagam percentual, e dependendo do seu catálogo, você paga só depois da venda também. E temos outros convênios, né, agora mesmo tem um curso na PUC, em andamento no Rio, a gente tem 50% de desconto lá. Estamos fechando um convênio com a Universidade em São Paulo também, que a gente vai ter 20% para os associados. Então, assim, várias coisas que a gente vai fazendo. Eventos do setor também, sempre tem algum envolvimento da BMI, seja na montagem de painel, seja na convite a pessoas, enfim, sempre tem. Atualmente tem tido até muita participação em curadoria, né, da BMI, pelo nosso olhar de mercado de música, né? Então, sempre tem descontos também. Eu sempre aproveito associados para participar dos painéis, para levar a sua contribuição e tudo. Os relatórios de execução de rádio, né, que para artista que toca em rádio é muito importante. Monetização de letras de música, a gente faz agora essa distribuição através de uma empresa americana que tem convênio com a gente. Fazemos muitos seminários, capacitações, né, e apoio a eventos como esse do prêmio. Consultoria e suporte empresarial, cansei de almoço, reunião, coisas com associados, com dúvidas, às vezes simples, assim, né? Para onde eu vou? Assim, o que eu faço agora? Então, a gente senta, entende onde o cara está inserido, apresenta algumas pessoas, né? Tem muitos acessos, muitos contatos, né? Resolve questões até de a fábrica não está me entregando disco. A gente conhece todo mundo. Liga lá, pô, fulano, associado à BMI, né? O que está acontecendo e tal. Então, tem todo esse tipo de suporte que a gente dá, e de networking também. Eu quero lançar meu disco no Japão, toma aqui, fala com fulano, ele te dá uns contatos, né? Tem essas coisas das viagens, né, que a gente acaba conhecendo muita gente. E suporte jurídico nós temos como um setor, né? Isso não é uma coisa individualizada, eu não pego o contrato numa pessoa, né? Mas, assim, mudou a legislação, então a gente faz uma análise jurídica, passa para todos os associados, né, o que tem a ver com as questões do produtor fonográfico. A rede de contatos, coalizão internacional, né, e a gente tem desenvolvido alguns guias também, que estão começando a ser colocados no site da BMI. Acho que era essas coisas que a gente está em discussão agora. No Congresso, alterações na legislação da Ancine, aí são, né, eu não sei se vocês estão familiarizados com as questões, são coisas que emperram o setor. Então, a gente atua nas coisas que emperram o setor. Fizemos a PEC da música, com a ajuda de inúmeros artistas. Agora, a gente está trabalhando a Ancine, que tem o problema da Condecine, que limita muito os nossos lançamentos no audiovisual, pelas taxas que não condizem com o nosso setor. A gente está tentando estender a PEC da música para o ISS, para que donos de estúdio e dubladores, né, toda essa parte de pré-produção, de produção de estúdio, possa ser imunizada também com quem paga ISS. E estamos desenvolvendo um modelo de gestão de direitos autorais para editores independentes, que é um problema que está agora no mercado, para fazer a arrecadação no digital. Estamos fazendo convênio com as plataformas de download e streaming, convênios para monetização de letras de música, que eu já falei lá atrás. E a gente tem algumas coisas que são estruturantes para o setor, né? A gente tem uma plataforma interna que ajuda a organizar o catálogo do associado. Fizemos agora uma parceria com o Culture Exchange, que é uma plataforma de sync, que ajuda na negociação de contratos e que cobra percentuais para isso. Para os associados à BMI, eles não cobram percentual, então tem essas vantagens. E temos uma parceria com a Kikante, que também dá um suporte nas campanhas de crowdfunding. Bom, aí queria só, que meu tempo já acabou, o Rio Music Buzz, que acontece normalmente em setembro, no Rio de Janeiro. Esse ano vai acontecer em novembro, a gente está mudando de local, então ainda estamos negociando o local para levar, a ideia é levar para Copacabana.
E é um evento muito importante do setor, que leva normalmente 500 profissionais de todas as áreas, desde artistas até editores e agentes internacionais, né? Enfim, tem de todas as áreas. E a gente faz capacitação, palestras, rodadas de negócios. Esse ano a gente deve ter shows também. E é isso. Aí queria chamar o Leandro para continuar com a parte internacional aqui. Obrigada, gente.